Olá, amigos do 12 Esportes. Hoje mais uma entrevista especial aqui no nosso canal do YouTube com Pedro Weber, CEO da Nextplay, que adquiriu a SAF do Paraná Clube. Pedro, muito obrigado por atender o 12 Esportes. E gostaria que você apresentasse para o torcedor paranista a Nextplay e explicasse também o motivo da Nextplay querer investir no Paraná Clube. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. É um prazer aqui falar para dos Esportes. Falando um pouco aqui da Nextplay, a gente vem desde setembro de 24 nessa busca aqui, esse início de olhar para o futebol brasileiro aqui nessa tese de SAF, tá? Eu já tenho, assim, sou um dos sócios que já tem mais experiência aqui com o SAF, eu já venho de uma estruturação de um clube limitada lá desde em 2017, que foi o Azures. Depois, em 2023, participei de toda a construção da SAF do América de Natal. Montei ali a estruturação dos sócios lá e fiquei um ano como CEO. E em setembro de 24, recebi essa proposta aqui para essa sociedade com um grupo de mercado financeiro aqui do Rio, tá? Também tem um sócio inglês, né, nessa construção. Eles montaram um racional aqui de olhar clubes brasileiros, clubes que têm e aí sempre com uma tese de olhar clubes que têm uma torcida de massa. A gente buscou muitos clubes que estão nesse momento aí de turnaround, no momento de ativo estressado, que a gente brinca, né? O clube ainda tá em divisões que não deveria estar, enfim, por algum motivo. E o Paraná sempre foi uma das prioridades aqui, porque a gente enxerga que tem não só essa torcida de massa, essa torcida muito engajada, mas um potencial de imobiliário ali forte, da gente trabalhar muito bem as receitas ali que podem vir da Vila Capanema, do Boqueirão, e a gente montou esse mix aí e enxerga um potencial grande nesse projeto. Claro que é um projeto de mais longo prazo, um duration mais longo aí, né? A gente está na segunda divisão do Paranaense, então vai ter que viver aí todas as etapas, a torcida vai precisar entender isso, mas a gente vê um potencial grande aí, a gente brinca ali, uma curva J aí bem acentuada, de lá na frente tá competindo ali num calendário nacional lá nas primeiras divisões. Você citou até que foi uma questão que não começou agora, né? Obviamente é um processo muito longo. Como que foi esse processo de conversa com a diretoria, toda a negociação longa, até teve a situação que a Nextplay chegou a desistir do negócio depois da questão da recuperação judicial, mas depois houve um acordo. Como que a empresa reagiu também a depois que aconteceu aquele desencontro em relação à recuperação judicial e também como que foi essa longa negociação para adquirir a SAF? Então, Pedro, realmente o Paraná estava numa recuperação judicial já bem, eu brinco, até estressada também, enfim, já com alguns modificativos desenhados, e não sendo cumpridos, enfim. Então, a gente, em novembro de 24, iniciou as conversas com o presidente Ailton, para uma primeira análise, né, para se inteirar ali enfim, do tamanho da dívida, enfim, do qual o momento que o Paraná vivia, enfim, entender um pouco o racional das receitas recorrentes, enfim, fazer toda essa diligência. E depois dessa primeira análise, a gente começou assinou uma proposta não vinculante, depois ela virou vinculante, e depois dessa proposta vinculante assinada, a gente começou a negociar com os credores, começou a interagir mais com os credores para tentar buscar uma solução. Não era uma negociação só com a associação, é uma negociação com a associação, com os credores concursais, com os extraconcursais, com o governo, enfim, eram várias partes aqui envolvidas. E aí a gente teve que chegar tiveram alguns desenhos, esses desenhos foram, voltaram, até a gente chegar num denominador que foi esse de dezembro. Mas tiveram alguns momentos ali que realmente, enfim, a gente chegaram determinados momentos que a gente se enxergou num entrave ali que até, morreu, vamos parar, até que voltou ali, a gente conseguiu também trazer junto da proposta, o Banco Genial, que um pouco destravou ali, dando uma garantia para os credores concursais de uma venda já da Kennedy, e isso aí possibilitou o negócio andar e a gente ir para uma próxima etapa. Então, foi esse aí essa saída e essa volta foi muito em cima disso. E quais são as próximas etapas agora?
Agora, Pedro, a gente aguarda a juíza homologar, né, esse plano. Acho que foi protocolado ali no penúltimo dia, ali antes das férias forenses. No retorno, a gente está com a expectativa dessa homologação. Homologando, se passam aí os processos competitivos das duas UPIs, tá? Então, tanto da UPI Kennedy como da UPI Futebol. E aí tem algumas condições precedentes depois, a gente tem que resolver a questão da Vila Capanema, tem alguns pontos ali de finalizar a transação tributária, que é a renegociação da dívida fiscal. Então, toda essa etapa, a gente imagina aí que o primeiro semestre a gente vai acabar andando em cima disso. Então, a gente está, mesmo com a operação do futebol, agora essa transição ali, esse início de casamento com a associação acontecendo, em paralelo, a gente vai manter um ritmo forte aí para endereçar tudo e a gente virar essa página e poder só focar na SAF. Antes da gente falar um pouquinho sobre o futebol, que interessa bastante ao torcedor, como que está essa questão da Vila Capanema que você citou também, de adquirir a Vila Capanema para o Paraná? Então, Pedro, tem dois caminhos aqui, né? Um caminho que a gente acha até que é mais simples, que é um acordo com a União numa cessão onerosa aí de longo prazo, vamos dizer assim, 30 anos mais 30, enfim, que já é um acordo quase que de, de, de relacionamento de longo prazo e vai dar uma tranquilidade para a gente fazer todas as intervenções ali e poder extrair o máximo da Vila Capanema. Ou, se a gente enxergar aqui com a União uma sensibilidade de que eles aceitariam a venda, a gente também está disposto a fazer essa aquisição. Então, é uma coisa que nos próximos, agora em janeiro, dada essa homologação aí, saindo e a juíza aceitando o plano modificativo, que a gente vai começar a endereçar. Por isso que é sequencial, entendeu? Entendi. E a questão da Vila Olímpica, centro de treinamento ali no local? A Vila Olímpica está dentro da UPI Futebol, então ela permanece com a SAF, tá? Lá vai ser o nosso centro de treinamento, vai ser a nossa casa, a Casa do Paraná vai ser a Vila Olímpica. A ideia é todo o investimento ali de infraestrutura para a formação de atleta e para o futebol profissional vai ser no complexo ali que a gente brinca, né? Que é é a área das piscinas e a área do Ayrton. Então, assim, todo o foco da SAF de investimento vai ser ali e a gente já deve começar a usar como centro de treinamento já agora em janeiro, no início das atividades. A Vila Olímpica, o estádio em si, vai ser o centro de treinamento ou vai ser construído um outro local no outro lado da rua, né, como fala? Não, a gente não vai mexer no estádio, o estádio segue, mas a gente vai usar muito ele dentro do dia a dia do centro de treinamento. Então, ele vai ficar presente ali no complexo, provavelmente vão ter algumas melhorias nele. Se a gente precisar usar ele para alguma emergência, vamos dizer assim, de operação de jogo, ele vai estar ali para atender também. Mas no dia a dia ele vai estar dentro do complexo do centro de treinamento. Perfeito. E agora falando sobre o futebol, como que vai ser o investimento no departamento de futebol enquanto ocorre essa transição, principalmente pensando na segunda divisão do Campeonato Paranaense? O clube já anunciou o Rodrigo Possebon. Como que está esse processo, essa transição no departamento de futebol? Então, Pedro, a gente está começando agora, com a vinda do Rodrigo na última semana, a montar todo esse desenho. Eu acho que essa transição ela impacta mais, vamos dizer assim, essa transição até o fechamento, ela impacta mais ali na intervenção de investimentos, vamos dizer assim, mas a gente não mexeu muito no orçamento do futebol, vamos dizer assim. Eu até falei isso, a gente vai focar muito no profissional, né, nessa recuperação do calendário. A gente está montando um planejamento até o final do estadual de 27, para não ter essa mobilização e desmobilização de elenco, tá? Então, pensando aqui num Paranaense, Copa Paraná e Paranaense, tá? Para a gente poder dar mais médio e longo prazo ali nas relações e, e focando também na iniciação desportiva, de recuperar as primeiras categorias ali do Paraná e investir um pouco mais na iniciação desportiva. Então essas vão ser essas duas prioridades até o closing, soltando, fechando a operação como um todo, aí começa mais a dar uma acelerada nas intervenções, principalmente do Boqueirão. Então a gente deve ter uma folha bem competitiva, provavelmente uma das maiores ali da segunda divisão, e o foco total nesse acesso aí que a gente já está acelerando aqui com o Rodrigo, já está, enfim,
Já nos últimos dias vem acelerando para agora fechar o treinador e já começar a montar o elenco na sequência. Como que o clube pretende definir essa questão de treinador e até mesmo a definição do elenco? Então, Pedro, acho que nos próximos dias o treinador deve ser anunciado, e eu imagino que na primeira semana do dia 5 ali, deve-se fazer uma coletiva, enfim, apresentando o Rodrigo, apresentando o treinador, e aí já passando todo o planejamento para a torcida e a gente comunicando para todos. Legal. E falando um pouquinho então sobre a segunda divisão do Campeonato Paranaense, que ela tem uma diferença neste ano, que é a questão do calendário. Começa na última semana de fevereiro, com o Campeonato Paranaense da primeira divisão ainda em andamento. Tem até a questão ali, se pensar no torneio da morte, de clubes que vão disputar o mata-mata. Isso é até uma dificuldade para contratar jogadores e montar um elenco. Como que o clube trabalha ali até para driblar essa situação e conseguir contratar jogadores de qualidade, montar um time competitivo para o estadual? Então, Pedro, realmente é um desafio, né? É um desafio que a gente saiu um pouco atrás, dado essa demora ali da conclusão do modificativo, mas a gente foi trabalhando forte aí para tentar em janeiro já ter uma equipe ali que a gente consiga, somado a alguns meninos de base, já iniciar os treinamentos, mas a gente acredita que ainda vão chegar novos atletas durante o mês de fevereiro ali até um pouquinho no início da competição, que provavelmente vão vir os atletas aí que estão com um calendário hoje de primeira divisão, enfim. Então vai ser uma composição mesmo, não tem uma sequência de um sub-20 que poderia também ajudar a gente nesse processo. Teve até o Paraná disputou a Taça Paraná do sub-20, ficaram alguns atletas que vão ajudar muito nesse início, mas a gente vai ter que mesclar aí, buscar atletas que estão, vamos dizer assim, pinçar de clubes agora que não estão com pouca minutagem, enfim, fazer esse ajuste agora em janeiro e em fevereiro já monitorar esses atletas que estão vindo de competições da primeira divisão para trazer mais qualidade e a gente fechar o elenco. Vai ser um desafio, mas a gente já está acelerando aí, acho que vai entrar bem na competição. E vai ser uma competição também, só vão ter jogos no final de semana, isso vai ajudar também a gente ajustando a rota durante a competição. Infelizmente vai ter que ser feito isso, não tem muito jeito. E como hoje é atrair jogadores para o Paraná Clube? O que o Paraná pode apresentar para o jogador aceitar, até por uma questão que é um torneio de tiro curto até junho e a Taça FPF é só no segundo semestre? Então, Pedro, a gente está tentando, primeiro, a camisa do Paraná, ela tem um diferencial e apesar de toda vamos dizer assim, esse momento turbulento, ela pesa ainda quando a gente vai apresentar uma proposta. Segundo, que a gente está tentando montar exatamente esse ciclo de até o estadual de 2027, onde a gente pode trazer para alguns atletas esse tipo de projeto e ele continuar, apesar de parar ali o campeonato em julho, vamos dizer assim, encerrar em junho, a gente já retornar para a Taça Paraná em agosto, e aí depois só tem mais um mês de parada e já tem que voltar também para a pré-temporada, se Deus quiser, da primeira divisão em 2027. Então, e outra coisa, o atrativo é já o projeto também, a gente vender tudo que a gente está imaginando, para a reconstrução agora, reconstrução que eu digo desse calendário, dessa estruturação de base e também do projeto como um todo. Então, as pessoas que estão envolvidas, a gente está tentando somar todos esses aspectos para atrair os atletas e a gente fazer um grande elenco. E para a gente fechar, Pedro, qual o recado que você pode deixar para a torcida do Paraná Clube? O que ela pode esperar desse trabalho da Nestplay a partir de agora na SAF do Paraná? Então, Pedro, eu venho trazendo muito esse discurso de a gente vai tentar reconstruir a credibilidade com o torcedor, assim. O que a gente está montando de orçamento, o que a gente está trazendo de ideias, não são ideias que vão mudar e reinventar o futebol, são ideias que a gente tenta trazer para trazer uma reestruturação de capital, que eu digo, né? A gente está num momento de corte, onde a dívida está ficando resolvida, endereçada, e agora a gente vai soltar o orçamento, trazer, vamos dizer assim, que a gente chama do OPEX, né? São orçamentos competitivos para as estruturas que a gente vai viver e vai competir nos próximos anos. Então, esse é o desafio que a gente quer passar para vocês, e o torcedor pode acreditar aí que num curto prazo vocês vão começar a sentir essas mudanças, mas ele tem que entender que a gente vai
vai viver um processo longo ainda e, enfim, vão ter erros, mas com certeza a gente está começando a desenhar um caminho legal aí para o clube. Para atrair o torcedor, tem alguma possibilidade de jogar na Arena da Baixada, no Couto Pereira, como aconteceu em 2024? Pedro, acho que isso sempre pode ser uma alternativa. Eu imagino que, lógico que isso a gente vai priorizar sempre o departamento de futebol, o Rodrigo, o novo treinador. Mas a gente está pensando aqui o primeiro jogo na nossa casa, na Vila Capanema, e depois, durante o campeonato, a gente pode se ajustando, mas com certeza aí a utilização dos estádios dos rivais podem ser necessárias para a gente, vamos dizer assim, atender a demanda do nosso torcedor ali, e a gente vai montando esse planejamento em conjunto ali com a competição. Perfeito, então, Pedro. Muito obrigado pela entrevista a 12 Esportes, por esclarecer como que vai funcionar esse início de trabalho na SAF do Paraná e boa sorte para vocês aí no projeto. Obrigado, Pedro. Obrigado pelo espaço e estou sempre à disposição de vocês. Tá certo. Pedro Weber, CEO da Nextplay, que adquiriu a SAF do Paraná Clube, aqui em entrevista a 12 Esportes. Valeu, galera. Até a próxima.